meus parentes, meus amigos, Irmandade, manos e manas. Tá falando aqui o Gamito. Gente, eu demorei 8 décadas para aceitar que a vida é pequena viagem. Verdade, pequena viagem. Alguns seres humanos morrem antes de nascer. Outros vivem 100 anos ou mais, mas cada um seguindo a sua viagem própria. Tudo é viagem. O planeta é um grande viajante. O universo também viaja, nunca parou. As estrelas caminhando também morrem como nós, mas nascem outras e nós também, como nós. Bem, gente, completo 8 décadas mês que vem. É um longo tempo caminhando nas estradas da vida, grandes tropeços, tombos, decepções, mas vitórias também, realizações pessoais e coletivas, né? 3 casamentos, 5 filhos, 6 netos, uma ex-mulher viajando conosco, a Silvia, outra partiu, a Maria, partiu jovem, e a última, a Deise, anda comigo nessa pequena caminhada. Me orgulho da família sempre unida, da família Avelar que tenho. Às vezes faço reflexões, irmãos, não gosto muito, mas não é mal também refletir. Penso assim, nasci numa casa emprestada para eu nascer mesmo, porque morávamos na roça, né? A casa era do seu Manezinho, na rua Belém, em Birigui. Família bastante humilde a nossa, e financeiramente também humilde, lógico. A malária me atacou na primeira infância. Eu tinha ainda bebê, meses, depois também aos 2 anos, né? Portanto, foram 2 vezes. Chegaram a colocar uma vela na minha mãozinha. Parece que foi a irmã Jovita que me descreveu isso. Não tenho certeza. Mas eu não parti, persisti, fui ficando. Dos 13 irmãos, vingaram 10. Eu sou o 6º. Aos 7 anos, a família saiu. Saímos das margens do Rio Tietê e mudamos para Birigui. Lembro assim, vagamente, né? Comparando, parecia aquela mudança do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que o Mano Zé Carlos me deu há muito tempo. Um carro de boi, a molecada, o pai e a mãe montados no carro rugindo. Utensílios mínimos e simples. Foram mais ou menos 20 quilômetros, a passos curtos e lentos, mas chegamos. Não lembro se tinha uma cadelinha como a baleia lá no carroção. Devia ter. Bem, na cidade fomos abrigados numa casa própria, inacabada, lógico, onde Mano João, nosso segundo pai, viu? Mano João, o nosso segundo pai, Mano João, trabalhou. Ele era pintor, eu lembro dele ainda, pintando a casa no fim. O pai Francisco quebrou lá na roça, plantando algodão. Não que o algodão não deu, o algodão deu, mas foram dias e dias de chuva na colheita. Como eu tinha 6 anos, não lembro muito bem. Bem, na cidade fomos abrigados, como já disse, na casa própria. E comecei então a entender a caminhada chamada vida. Era preciso sobreviver. A mãe era assim, estrategista em sobrevivência, logo me colocou no primeiro emprego. Era ela que arrumava todos os meus empregos. Foram 5, até que eu fui para São Paulo com 17 anos. Continuou. Eu tinha 8 ou 9 anos nessa época. Fui ser aprendiz de celeiro. Celeiro, gente, é um fabricante de sela e arreio para cavalo, para montaria. A minha atividade, né? Eu passava breu
nas cordas finas que eram usadas com enormes agulhas para costurar o couro das montarias. Meu patrão se chamava Otogames. Devido a ele, aliás, ao pai dele, seu Manuel Teodoro, o pai Chiquinho Baiano me batizou com o mesmo nome. Quando criança, abovinava, até que acostumei. E hoje eu acho assim um nome lindo, sem igual, até porque faleceu o original. Otogames, meu primeiro patrão falecido, me devolveu logo para casa. Eu, em vez de trabalhar na fiação, eu ia brincar lá no quintal, em plena hora útil. Então a Mana Jovita, minha segunda mãe, me levou para a escola na Rua Silvares. Eu tinha 7 anos. Como não tinha vaga nos colégios, eu fui acomodado no fundo do bar do seu Ilídio, em uma salinha simples. O banheiro chamava casinha, ficava lá fora. Eu lembro, para usá-lo, o aluno levantava a mão, fazia o pedido e a tia Salústia autorizava. Ela usava uma madeira métrica, essa que tem 1 metro, dessas que mede tecido. Um dia cheguei a levar uma pancada na cabeça, mais ou menos leve, porque tentei passar a cola pro vizinho, não deu certo. Dona Salústia Meireles me ensinou o chamado beabá da época. Na primeira aula, ela desenhou no quadro negro A, E, I, O, U. A letra A, eu lembro, tinha uma trancinha. O I, o E, tinha um bigode. O O, um chapeuzinho. Agora, o U e o I eu não lembro. Vamos seguir. Eu fui até elogiado pela rapidez quando viu a minha habilidade, a professora Salústia, Mas isso foi porque a Mana Jovita já tinha me ensinado as vogais em casa, numa mesa de madeira surrada, localizada na nossa sala. Jovita, afável e carinhosa, gostava também de me esbofetear, eu e o Carlos, quando saíamos da linha nas coisas normais. Mãe Araci chorou quando Jovita fugiu com seu grande amor Jaime Baiano. Mas deu tudo certo depois. Só que ficamos meio órfãos. Continua. Assim fui alfabetizado. Depois fiz contabilidade, lá em Birigui mesmo, no ensino médio, e só concluí curso superior com 30 anos de idade, já em Brasília, Embora formado em História, com licenciatura no MEC, prefiro ser contador de história do que historiador. Aliás, nunca dei aula. Vamos em frente. Em Brasília, no início do ano de 1973, lá chegando, andei comendo uns pães com banana, junto com a Silvia e a minha filhinha Caetana, que na época tinha mais ou menos 3 anos. Mais rapidamente cresci, não fisicamente, lógico, mas como cidadão. Em 1975, 2 anos depois, fui convidado e tomei uísque com o presidente Figueiredo. Idem, em 1986, 3 anos depois, mas dessa feita foi cachaça mesmo, com o Lula ainda deputado pelo PT. No caso do Lula, prefiro não comentar. E outras peripécias mais que fiz, não afetas para quem veio das barrancas do Tietê. Dei, na verdade, Irmandade, muita sorte nesse sentido, não foi? Bem, eu e também o Mano Pedro, não foi só eu, Mano Pedro também. Ele esteve aqui e foi secretário nacional de Segurança Pública. Eu levei mamãe, benção mama, no gabinete dele com centenas de funcionários. Imaginem a alegria daquela mãe, daquela velha mãe, que, como eu disse antes, era pobre no passado, mas estrategista em sobrevivência. Imagine se sentir uma vencedora
olhando a mesa de trabalho do Mano Pedro e as bandeiras do Brasil e outras bandeiras mais atrás dele. Foi muito bonito, eu estava lá do lado. Sim, quase que esqueço. Mano Carlos também foi um vencedor. Foi sócio da Casema, indústria de casa de madeira, além de outras funções qualificadas que ele teve aqui, até mesmo no cartório, Maurício Lemos. Vamos falar do Mano Jura. Ele bombou também. Ao final, antes de voltar para Birigui, era dono da mais cobiçada gleba de terras, toda estruturada com benfeitorias, com 41 mil metros quadrados. Lá nos fins de semana recebia pessoas humildes, mas também grandes autoridades nacionais e estrangeiras. Sinto saudades do falecido comandante Tito da Transbrasil. Lembro que num voo de Brasília para Floripa, Carlos até me corrigiu, ele chamou o Mano Jura em pleno voo. Jura assustou com o convite, eu também. Mas fomos para a cabina do piloto, com direito a mordomia e outras cocitas mais. Jura, curioso, perguntava para o comandante Tito para que servia cada instrumento do avião, e eram muitos, né? Bem, quase esqueço. Do Tonho. O Tonho foi o mais badalado em Brasília, embora sempre morou no entorno. Era querido a ponto de ter sua casa invadida por amigos ano todo. Virou empresário e cofundador da cidade de Águas Lindas. Águas Lindas hoje, depois de 20, 30 anos, tem 350 mil habitantes. Onde Tonho chega e chegava, virava festa. Assim, pessoal, eu esqueci no começo dessa narrativa familiar, mas eu volto. Falávamos da caminhada da vida, dos sonhos, dos tropeços, das vitórias. Termino repetindo que somos todos vencedores, graças ao bom Deus. É uma família unida e querida entre os irmãos e irmãs. A Jovita, a Tereza, a Zinha e Maria, não comentei, pois merece narrativa própria, à altura dos feitos delas. Maria carregou e carrega na sua caminhada fardo pesado, irmãos. E aceita com coragem, fé em Deus e determinação. Às vezes, dá, sim, umas esculhambadas em todos nós, mas sempre com razão. Recentemente deu uma, não foi? Tudo bem, vamos continuar. Zinha, intelectual da família, tem história e luta de sucesso. Mesmo presa, lógico, entre parênteses, num quartel, mesmo presa num convento, conseguia, não sei como, ajudar financeiramente os irmãos carentes. Aliás, eram todos carentes mesmo naquele tempo. Eu era encarregado de buscar esses donativos. Eu ia na Pompeia, em Bauru. Eita, tempo bom, né? Gente, obrigado a todos. Vamos em frente. A estrada para nós é longa, embora estamos em rápida passagem. Lembram? Termino de novo com versos do poeta Agostinho, esqueci o sobrenome, advogado brilhante, lá no Rio. Esses versos que vou citar dos meados do século passado, onde ele escreveu: quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido berço adormeceu, quem não sentiu o gosto da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, passou pela vida, não viveu. Deus abençoe a todos nós. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024 e daqui a alguns dias eu completo 8 décadas. Pode, gente. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe.